Se tem um termo que me dá náusea quando eu escuto ou leio em uma crítica sobre determinada obra, é o termo desconstrução. Para mim, esse termo é o equivalente ao termo lacração, que na maioria das vezes é usado de maneira errada e tira boa parte da credibilidade da crítica. Não só isso, mas o termo desconstrução também é muito utilizado por pessoas que querem se pagar de cult na internet e transmitirem um certo ar de superioridade. O que piora ainda mais essa situação é que usar esse termo traz um efeito reverso, já que fica ainda mais nítido que essas pessoas querem se pagar de cult e dá até uma certa vergonha alheia por elas. Esse é o tal do mula. Nesse vídeo eu queria falar sobre esse tema e mais algumas outras coisas, mas antes disso já deixa o seu like, se inscreve no canal e dá um apoio no nosso perfil lá no Instagram. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Esse vídeo não vai se limitar a falar apenas de desconstrução de uma obra, mas também irei falar sobre subversão, tropos narrativos, também chamados de clichês, a arte em si e nível de complexidade e maturidade de uma obra. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Para entender esses fatores que mencionei, acho que é preciso primeiro entender o que leva as pessoas a acharem que a desconstrução de uma obra é um sinônimo de qualidade. É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Uma coisa que dá para se notar é que mesmo dentro do ramo da arte e do entretenimento, existe uma certa competição entre as pessoas, onde quem gosta de determinada obra é melhor do que quem gosta de outra. Um dos parâmetros que é usado para medir isso é a afirmação de que determinada obra é desconstruída, logo isso a torna melhor do que outras, sendo que essas pessoas mal sabem o que é a desconstrução de uma obra. Para começar a falar disso, vamos primeiro olhar qual é o significado da palavra desconstrução. Segundo o dicionário, desconstrução é o ato de desfazer ou desmontar algo que já está construído ou estabelecido. Ou seja, as pessoas nem sequer usam esse termo corretamente, e quando usam é apenas para ficar dando carteirada em outras pessoas, mostrando assim que não passam de um bando de marica. Alguns grandes exemplos do que a galera considera como desconstrução, mas que passam bem longe de ser são Madoka Mágica, The Boys, Invencível, Shrek e Hunter x Hunter. Reflita um segundo sobre o que você está falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. O primeiro ponto falho dessas narrativas é o intuito que elas possuem, onde é nítido que as pessoas que utilizam têm a intenção de passarem um ar de superioridade para diminuir outras pessoas. As obras que mencionei não são exemplos de desconstrução, mas então você deve estar se perguntando, se não são desconstruções, são o quê? E eu te respondo, elas são subversões. Dentre os fatores que mencionei antes queria falar nesse vídeo, acho que um dos mais importantes dentro dessa história de desconstrução é a questão da subversão. Nas obras que mencionei antes, as pessoas confundem esses dois termos e usam o termo desconstrução para se referir à subversão. Para você que não sabe o que é subversão, é o ato de se opor a algo já estabelecido. Vou fazer uma analogia para explicar melhor. Imagina que é uma rua com você e várias pessoas. Enquanto a maioria das pessoas vão em uma direção, você vai na contramão, mas todos estão na mesma rua. Nesse caso, você é um exemplo de subversão, já que está indo ao contrário da maioria, mas está na mesma rua que os outros. Já no caso de desconstrução, seria a rua em que todos estão andando fechar para construírem algo no lugar, obrigando você e as outras pessoas a mudarem totalmente o trajeto. Essa é uma breve explicação da diferença entre subversão e desconstrução. Basicamente, todas as obras que mencionei antes, Madoka, The Boys, Invencível, Shrek e Hunter x Hunter, são exemplos de subversão e não de desconstrução. Acho que esse exemplo da rua se encaixa para Madoka e The Boys. Já Invencível, Hunter x Hunter e Shrek é algo mais simples do que se imagina. Lembra daquela galera da Nação do Fogo? A Azula, a Mei e a Ty Lee? Lembra que a Ty Lee andava plantando bananeira? Imagina que a Azula e a Mei são outras obras de super-heróis, contos de fadas ou shonens, enquanto a Ty Lee é o Invencível, o Shrek e o Hunter x Hunter. Todos andam na mesma direção, mas tem aqueles que andam meio diferente. Ou seja, por mais que subvertem algo em relação à maioria, eles também seguem na mesma direção. Resumindo tudo, subversão é você pegar algo que já é enraizado na mente do público e fazer aquilo ao contrário. Já a desconstrução é você reinventar a roda inteira, e não apenas parte dela. Você entendeu, velho? Outro ponto que eu sempre quis falar aqui no canal, mas só agora eu achei a oportunidade para isso, é falar sobre o uso de tropos narrativos, também chamados de clichês. Se tem um argumento que muita gente utiliza para criticar uma obra é apontar para o uso de clichês como se isso em si fosse um defeito. Mas você já parou para pensar no porquê do uso de clichês? Isso é uma coisa ligada à psicologia, que explica que o cérebro humano se apega àquilo que é familiar. Ou seja, os shonens, por exemplo, terem um certo padrão em suas estruturas narrativas vai muito além do que muitos falam, de que todo shonen é o que é graças a Dragon Ball.
Que é uma certa inspiração, isso é fato, mas é muito mais uma questão de psicologia, e é por isso que existem os clichês. Muita gente critica o uso do clichê, mas sem saber que não existe obra que esteja livre de clichês. Ou seja, se você é uma dessas pessoas, saiba que suas obras favoritas possuem clichês e que não são poucos. Caracas. Mas também existem aqueles que são mais sensatos e não criticam o clichê em si, mas o tipo do clichê e de como ele foi utilizado. E é essa análise correta a ser feita. Um exemplo de clichê que é muito utilizado e que é a prova disso que eu falei é o famoso Deus Ex Machina. Esse clichê é bastante criticado, mas sem nenhum argumento plausível, sendo que não é um clichê ruim, porém ele é, na maioria das vezes, mal utilizado ou mal construído na história. Só que quando eu digo construído, eu não me refiro à construção do roteiro, e sim sobre trabalhar as emoções do público, e esse é outro fator que eu vejo que muita gente não leva em consideração. Agora falando sobre a arte em si, se eu te perguntar qual a coisa mais importante para se criar uma obra na literatura ou audiovisual, o que você responderia? A história e o roteiro, certo? Errado. O quê? Antes de falarmos sobre qual a coisa mais importante, eu acho interessante falar sobre uma coisa em relação à arte. A gente possui meio que enraizado na nossa mente de que tudo deve seguir uma determinada fórmula, sendo que a arte não segue exatamente uma fórmula, até porque isso é o que faz da arte a arte. Então uma coisa que temos que entender é que existem formas de se conquistar mais facilmente o público, mas isso não é necessariamente uma regra. Então se você se apegou a determinado tipo de obra, saiba que não é regra que outras demais têm que seguir o mesmo caminho. Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. Porque começa a ter ideia pra botar em filme aí, daqui a pouco o filme vira um musical. A coisa mais importante quando se cria uma obra é o seu tema e a sua proposta, porque é a partir disso que virá todo o resto. Tanto que se você prestar atenção na maioria das obras que são consideradas ruins, vai perceber que deu errado justamente por ter um tema ou uma proposta ruim, o que gerou um efeito bola de neve e afetou a história e o enredo como consequência. Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Depois desses fatores, vem outro tão importante quanto o tema e a proposta, que é a maneira que você planeja mexer com as emoções do seu público. Como eu falei antes, as emoções do público são muitas vezes ignoradas pelas pessoas quando vão avaliar uma obra, já que muitas têm a visão limitada de que a única coisa importante de uma história é o seu roteiro. Quando se avalia uma obra, é fundamental se lembrar que a arte se trata de mexer com os sentimentos das pessoas, e por isso deve-se enxergar como que determinada obra tentou fazer isso. Levando isso em consideração, é injusto você pegar uma obra tipo Dragon Ball e falar que ter foco nas lutas é um defeito, sendo que o tema e a proposta da obra é esse. Mais injusto ainda é você pegar e falar que outros shonens como Hunter x Hunter é melhor porque possui uma história mais complexa, sendo que a obra se propõe em ter uma história mais complexa, enquanto Dragon Ball se propõe a ter uma história mais simples. Baseando-se nisso, o mais importante de se avaliar uma obra são o tema e a proposta, além de também analisar elementos que o autor colocou nas entrelinhas e qual a função disso tudo ali dentro para mexer com as emoções do público. É lógico que não vai dar para saber literalmente tudo isso, já que é impossível saber o que se passa na cabeça do autor. Mas quando se amadurece o olhar crítico, você começa a perceber cada vez mais coisas quando vai avaliar uma obra. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Um exemplo pessoal em relação a essa coisa da arte, que eu passei a levar mais em consideração até que recentemente. Mas se tem dois fatores que cada vez mais eu vejo que são muito superestimados, são a questão da complexidade e maturidade. E esses são outros fatores que eu quero comentar. Indo para a parte final do vídeo, eu queria falar sobre um conceito extremamente torto que as pessoas possuem dentro da arte, e que muitas vezes está entrelaçado com a questão da desconstrução, que é o de complexidade e maturidade serem sinônimos de qualidade. Não só isso, mas também não adianta a obra ser complexa e ser mal executada, tanto que é só ver exemplos de obras que abordam um tema de multiverso. Por um lado tivemos Doutor Estranho 2 e por outro tivemos Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Percebe que o que torna um melhor que o outro não é a complexidade, mas sim o roteiro de cada um, e que esse roteiro só foi possível graças à proposta que cada um tinha? Então entenda que complexidade não vale de nada se o restante for mal executado, ou desde o princípio vier de uma proposta ruim. Outra coisa que as pessoas confundem é complexidade com alta exposição de informações, e ligam isso à questão de qualidade. Um ótimo exemplo disso são obras que explicam tintim por tintim, não deixando nada para ser interpretado, fazendo assim com que o fã médio entenda tudo e julgue aquela obra excelente porque ele em específico conseguiu entender. Ô cara burro! Mas você percebe o problema aqui? Se você faz isso, saiba que ter pontos específicos complexos não mudam um todo que é simples. Primeiro que quem realmente possui um mínimo conhecimento sobre analisar uma história consegue interpretar coisas sem precisar de explicação e também consegue diferenciar o que é ponta solta e o que é para ser interpretado.
E segundo que, se você precisa de explicação pra tudo, pra daí sim conseguir entender uma obra, aí o problema é que sua interpretação que arrasa. Outro ponto a se comentar em relação à complexidade é que muita gente acha que é um sinônimo de maturidade, sendo que nem sempre, já que maturidade volta à questão de tema e proposta. Por exemplo, 2001 Uma Odisseia no Espaço é maduro e complexo, já que era sua proposta e teve um bom roteiro. Ao mesmo tempo que temos Gato de Botas 2, que é um filme que aborda questões maduras, porém de maneira simples e com um bom roteiro. Ou seja, complexidade e maturidade não são sinônimos um do outro, além de nenhum deles terem sinônimos de qualidade. Isso também serve para mostrar que uma obra pode ser simples e imatura e mesmo assim ser boa. Tá aí vários desenhos adultos como South Park, por exemplo. Para finalizar o vídeo e resumindo tudo o que eu falei, existe uma diferença enorme entre desconstrução e subversão, onde na maioria das vezes, dentro da arte, as pessoas usam do termo desconstrução para se pagar de cult. Além disso, subversão e complexidade não são sinônimos de qualidade, principalmente se não estiverem de acordo com o tema e a proposta da obra, que são os fatores mais importantes, e também não vale de nada se não tiver um bom roteiro. Uma coisa que é bom eu deixar claro é que por mais que eu tenha batido na tecla de que o tema e a proposta são mais importantes que o roteiro, eu não tiro a importância de se ter um bom roteiro. A discussão que eu acho interessante se levantar é a de que uma obra não é boa apenas pelo seu roteiro ou pela sua execução, porque olhar apenas isso é apenas olhar a performance e ignorar vários outros fatores tão, se não mais importantes. Além do que, as pessoas tratam a arte como se ela tivesse algum tipo de fórmula, sendo que a arte não funciona assim, já que cada obra possui um propósito, fazendo com que não dê para olhar tudo da mesma perspectiva. É lógico que existem maneiras de se conquistar o público mais facilmente, e é por isso que vemos muitas obras parecidas, mas isso não significa que seja uma regra, é mais por uma questão de psicologia. Por falar em psicologia, uma coisa que temos que entender sobre a arte e a questão das fórmulas é que o mais importante na arte não é a sua performance, mas sim a maneira que ela mexe com as emoções e a mente do espectador. Ou seja, quando se avalia uma obra, é preciso primeiro ver e entender qual a proposta, a espinha dorsal da coisa. Depois disso, deve-se olhar qual a intenção que a obra tinha. Era passar um sentimento de alegria, de tristeza, e também ver se esse objetivo foi cumprido. Aí sim entra a questão do roteiro, que é quando se observa mais detalhadamente a execução da obra dentro da estrutura narrativa, trabalha com personagens e os seus atos. Por fim, junta tudo isso e vê se está de acordo com a proposta da obra, onde vê se ela atendeu aquilo que ela propôs e aí sim chega a uma conclusão. Mas uma coisa que é bom também eu deixar claro, só para fechar o vídeo, é que não existem apenas esses fatores que mencionei no vídeo de importante para se criar uma obra. Existem vários outros, na verdade. Só que o vídeo já tá bem longo e o meu foco era mostrar que por mais que o roteiro seja algo importante, existem fatores que antecedem ele e que são mais importantes. Não só isso, como também queria jogar na mesa algumas discussões como a da desconstrução, complexidade e maturidade. Afinal, muitos falam sobre a exaltação da arte, mas poucos sabem como se deve tratá-la.